Olá pessoal, boa tarde. Nessa ocasião a gente vai falar um pouco sobre o módulo de automatização NetMiko. Ok? O módulo NetMiko é um módulo que é utilizado para estabelecer conexões com dispositivos que tenham o SSH habilitado. Então, desse ponto de vista, ele é similar ao Paramico, tá? Mas o NetMiko, ele, na verdade, utiliza o Paramico para criar as conexões somente de redes. A diferença é que o NetMiko ele está um nível acima de abstração do Paramico. O que eu me refiro quando falo isso? Por exemplo, quando um quer configurar um roteador, no caso um Cisco IOS, a gente tem que enviar um enable, logo enviar o password e logo enviar o conf_term, certo? O NetMiko pega esses três passos e os sintetiza numa função. Então, dessa forma, se eu quiser configurar um roteador utilizando o NetMiko, basta eu chamar essa função. Então, em vez de utilizar esses três passos, que é o que eu faço quando utilizo o Paramico, com o NetMiko eu simplesmente chamo uma função e já estou no prompt de configuração, certo? Então, desse ponto de vista, o NetMiko abstrai um pouco mais as conexões com os dispositivos de rede. Okay? O NetMiko foi um módulo criado por um carinha chamado Kirk Byers. Tá? Ele viu que suas tarefas eram constantemente repetitivas, aí decidiu ele criar esse módulo e compartilhar com o pessoal. Tá? O módulo NetMiko, como eu tinha falado no início, ele suporta várias plataformas, mas o forte dele é Cisco IOS. É Cisco no geral. Tá certo? Aqui está a página web do projeto NetMiko, é o GitHub, né, do Kirk Byers. Então eu já tenho aberta aqui já a página. Então aqui está o código fonte, né, para quem quiser dar uma olhada no detalhamento ou inclusive quem quiser modificar para criar uma versão customizada, vocês podem clonar ela e modificar. Ok? Então, como eu tinha falado no início, as plataformas com as quais ele já é testada, né, é confirmada as funcionalidades, todas as funcionalidades do NetMiko que funcionam são basicamente estas de aqui. Vocês podem ver que a maioria é Cisco, tem o Arista aí, o Juniper, e tem até um Linux aqui. Tem outras plataformas que as funcionalidades não estão completamente implementadas, tá? Que são as que aparecem aqui como Limit Testing. Tá? E tem outras plataformas que estão em modo experimental. Aqui tem alguns links interessantes, certo? Um tutorial, inclusive, que está em inglês, do próprio Kirk Byers. E aqui tem a documentação. Tá? Eu vou abrir esse daqui. A gente faz clique aqui neste Base Connection. E aqui está a documentação do NetMiko, ok? Aqui dentro desse documento estão todas as funções que o NetMiko disponibiliza para a utilização. Então, por exemplo, eu tenho commit, né? No caso de equipamentos Juniper, por exemplo, que eles precisam de um commit, eu tenho esse implementado. Tenho um exit aqui enable mode, certo? Então, se eu quiser sair do modo enable, basta eu chamar essa função que ele já sai. Tem aqui um comando find prompt, que ele me devolve o prompt do roteador. E por aí vai, tem várias funções aqui. Tem aqui as funções send command, que é para enviar um comando no roteador. Tá? Tem essa daqui, ó, send config from file. Ele envia um monte de comandos de um arquivo no modo de configuração do roteador, certo? Bom, vamos continuar. Para instalar o módulo NetMiko eu estou utilizando o gerenciador pip. No meu caso eu estou com o pip3 porque eu estou utilizando o Python 3.6. Então vamos instalar aqui. Ele me diz que já está instalado, tá?
porque eu já tenho instalado nesta VM. No caso de você, se não tiver instalado, ele vai baixar e vai fazer toda a instalação. Para testar se o módulo foi instalado, eu chamo aqui o interpretador Python 3.6 e carrego o módulo NetMico. Não deu erro, então carregou tranquilamente. Beleza? Bom, agora que a gente já sabe um pouco do NetMico, né, da documentação, do GitHub, o código-fonte, vamos fazer um teste com ele. Eu criei esta topologia aqui. Esses são dois roteadorzinhos aqui, R1 e R2, são IOS os dois estão rodando Cisco IOS. Os dois também rodam OSPF, tá? E esta Cloud 1 é minha VM. Então, estou me conectando aos dois roteadores via interfaces de loopback. No caso de R1 vai ser a 1.1.1.1 e no caso de R2 a 2.2.2.2, certo? Então, nesse vídeo eu vou fazer como exercício, eu vou enviar um comando de showrun nos roteadores e obter os arquivos de configuração. Então vamos lá. Vou criar aqui um script de teste. O primeiro passo é chamar o interpretador, certo? E aqui eu tenho que chamar a livraria NetMico, tá? Se vocês derem uma olhada na página do Kirkvirus, ele nos diz que a forma que ele sugere de chamar o módulo NetMico é utilizando e importando a função connect_handler, tá? Então vamos utilizar aqui este mesmo tutorial, estas mesmas linhas aqui de código que o Kirkvirus já disponibilizou no seu GitHub. Eu vou copiar e colar aqui. Opa, tinha me esquecido que estou aqui na VM. Bom, vamos teclar aqui. From NetMico import connect handler, certo? E aqui eu tenho que definir os roteadores, né? Para isso vou criar dois dicionários, um dicionário que vai ser o roteador 1 e outro dicionário que vai ser o roteador 2, tá? Eu vou utilizar a mesma forma que o Kirkvirus utilizou aqui no seu GitHub. Acho que fica melhor. Aqui, ó, tá vendo? No nosso caso eu vou chamar roteador 1. O tipo de dispositivo vai ser um Cisco IOS, né? O que quer dizer isso daqui? Quando eu utilizo o NetMico, eu preciso especificar o tipo de roteador que é, né? Qual é o sistema operacional do roteador. No meu caso, do meu laboratório, como eu estou utilizando o Cisco IOS, eu coloco aqui Cisco IOS, né? Mas a pergunta é qual é o string certo que eu devo colocar, né? Então, para isso existe dentro do GitHub um módulo chamado sshdispatcher.py, tá? Dentro do GitHub do NetMico. E lá, dentro do código-fonte, vão estar todos os strings suportados pelo NetMico. Como eu estou utilizando o Cisco IOS, eu vou utilizar esse daqui, tá? Se fosse um Cisco XR, eu teria que colocar Cisco _XR, né? Se um NXOS ou se um Juniper, por exemplo. Tá certo? Então, se vocês quiserem saber, basta dar uma olhada neste carinha aqui, ó, sshdispatcher. Vamos lá. Eu vou tirar esta porta, ok? Este verbose também vou tirar.
E aqui eu vou trocar pelas minhas variáveis, né? O primeiro roteador tem a Lupac 1.1, o username que eu criei é o Netmico, a senha Netmico também, e a senha de secret eu coloquei Netmico também. Esse é o primeiro roteador, e aqui defino um novo dicionário para o roteador 2. Copiar e colar também. Só trocar IP. Certo? E aqui eu vou definir uma lista de dicionários. Basta essa lista conformada pelos dicionários R1 e R2. E aqui vou fazer um laço for para fazer uma varredura nesses roteadores. For router in my routers. Dois pontos. Eu vou mandar um print aqui para testar que até agora a gente esteja fazendo tudo certo. Router IP, por exemplo. Vou dar permissão de execução e vou rodar. Certo? Então ele rodou e ele printou a IP dos meus routadores que eu defini. Bom, até agora a gente não fez nada demais, né? Não, simplesmente chamamos a livraria Netmico, mas não utilizamos. Então agora a gente vai utilizar a livraria Netmico, tá? Vamos lá. Aqui dentro do meu laço for, o primeiro passo é estabelecer uma conexão com o roteador, né? Então vou utilizar aqui novamente o tutorial que o Kickwise colocou no GitHub. Então eu vou copiar e colar, tá? Então eu vou utilizar aqui a função connect_handler no Netmico e os parâmetros, e vou me conectar ao roteador. No caso esta variável router ela vai mudar, né? Vai ser R1 primeiro e depois R2 na medida que o laço for estiver rodando, né? Então essa função connect_handler eu vou assignar o objeto que ela retorna a uma variável netconnect, tá? E agora output, né, .sen. Agora eu vou criar um comando, se não me equivoco. É dessa forma, vamos ver. Isso, send command, tá? Então aqui estou enviando um comando, tá? Estou utilizando a função Netmico send command show version, tá? E vocês podem ver, eu não preciso enviar um /n, né? Um enter, né? Já o Netmico ele envia ele sozinho. A diferença é o Paramico. No Paramico eu precisava colocar o /n. Aqui não é necessário. Coloco um print, né? Certo? É claro que depois eu preciso fechar a sessão, né? Bom, aqui no Kickwise não tem, mas precisa sempre fechar a sessão. Então eu vou fechar a sessão. Net connect.disconnect. Se não me equivoco, é esse aí. Deixa eu lembrar aqui. Send command disconnect. É isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos salvar. E vamos rodar. Vamos ver o que a gente tem. Certo, esse é o primeiro chover do router R1. Nesse momento está se conectando no router R2.
Não, ele já mostrou. Foi rápido até. Ou 2 roteadores só. Tá? Então vamos fazer mais algum teste, né? Vamos aqui vamos trocar, por exemplo, para Enable. Vamos trocar para Enable. Como é que eu faço para trocar para Enable? Aqui tem aqui, ó. Se utiliza o método Enable. Tá? Então vamos trocar para Enable. Certo? Então o Enable ele vai pegar esta senha secret, né, e ele vai enviar e vai entrar para o modo Enable. E no modo de Enable vamos enviar o Shohan, né? Certo? E agora vamos rodar e vamos ver o que acontece. O chover, né? Primeiro enviou o chover, depois o Shohan, esse do router R1. O chover do router R2 e o Shohan do router R2, e aí deveria terminar. Certo? Bom, por isso aí, pessoal, tá? A gente hoje aprendeu a utilizar o NetMiko, a nos conectar, a enviar alguns comandos, né, a trocar enable, tá? No próximo vídeo eu vou utilizar o NetMiko para configurar o roteador, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu os espero para a próxima. Muito obrigado e um bom final de semana. Tchau, tchau.